Nova York, século XX. Estamos em uma era em que o dinheiro tinha um peso literal. Aqui, cada moeda carrega um valor real, tangível, lastreado por algo que a humanidade usa desde os primórdios para metrificar e transferir valor. Ouro. Após séculos de escambo e meios de troca fracassados, o mundo finalmente percebeu que precisava de uma métrica universal para facilitar o comércio internacional. Uma que tivesse 3 características: durabilidade, divisibilidade e raridade. O ouro tinha todas elas. As maiores economias do mundo se alinharam, estabelecendo uma paridade direta entre sua moeda e uma quantidade específica de ouro. Esse sistema ficou conhecido como o padrão ouro. Funcionava assim. Imagine que você tem uma pequena fortuna em moedas de ouro. Por segurança, você guarda isso em um banco. Em troca, o banco te dá um pedaço de papel. Essa era a moeda corrente. Uma espécie de vale-ouro que podia ser trocado não só por bens e serviços, como também pela quantidade equivalente em ouro. E esse é o ponto-chave que fez dessa a época mais próspera da humanidade: a conversibilidade. Cada moeda em circulação correspondia exatamente a uma quantidade de ouro em reserva. Isso significa que a única forma de aumentar a quantidade de papel-moeda em circulação era tornar o país mais rico através da produtividade. Quanto mais valor a população de um país conseguia gerar, mais ouro fluía para suas reservas e mais papel-moeda poderia ser emitido pelos bancos. A balança comercial era um mecanismo automático perfeito. Se um país apresentasse superávit comercial, acumulava ouro, aumentando a base monetária e, consequentemente, os preços de produtos dentro do país. Isso tornava seus produtos menos competitivos no exterior, o que, por sua vez, reduzia o superávit, equilibrando assim a riqueza global. Por outro lado, se um país tivesse um déficit, teria de exportar ouro, diminuindo sua oferta monetária e tornando seus produtos mais competitivos internacionalmente. Então, o que tínhamos era um sistema que não só trazia estabilidade, mas que também recompensava a produtividade. O resultado disso era o auge de uma civilização. Literalmente, uma época de ouro. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. A humanidade florescia. Florescia na arte, na ciência, na terra e no mar. Ferrovias conectavam mercados. Grandes navios cruzavam oceanos. A criação do telefone encurtava distâncias. E a da luz elétrica transformava noites em dias. Os automóveis começavam a pavimentar o caminho para um futuro glorioso. Não só inventamos o rádio, o cinema e as vacinas, como revolucionamos a arquitetura e a pintura. A estabilidade econômica permitia com que as pessoas planejassem suas vidas, investissem em negócios e construíssem um legado para as próximas gerações. Tínhamos descoberto o padrão perfeito para a prosperidade. O padrão ouro. O que ninguém esperava era que, por trás das cortinas, nas sombras, começava um movimento para sabotar esse sistema. Algumas das pessoas mais poderosas do mundo perceberam que quem tivesse o controle sobre o ouro teria controle sobre o mundo. Mas para isso, o sistema atual precisaria ser superado. Foi então que algo começou a ser tramado. Um pequeno grupo de homens estava prestes a arquitetar o maior golpe da história. Um plano que mudaria para sempre o futuro da economia global. Estamos em 1907. JP Morgan, considerado um pilar financeiro da época, usou sua influência para divulgar rumores de que um importante banco em Nova York estava praticamente falido. Morgan sabia que isso causaria pânico e desconfiança em outros bancos. E foi o que aconteceu. Começou uma corrida bancária nunca antes vista. Para honrar as retiradas, os bancos foram forçados a exigir pagamento de seus empréstimos, levando a uma espiral de falências. A crise estava instaurada, até que um herói benevolente decide salvar o dia resgatando os bancos com seu próprio dinheiro. Quem era ele? O próprio JP Morgan. Mas por quê? Por que um dos responsáveis pelo início da crise se preocuparia em salvar a economia com seu próprio dinheiro?
Quando você examina o que aconteceu logo em seguida, as peças começam a se encaixar. Frederick Allen, da revista Life, escreveu mais tarde que Morgan parecia sentir que a máquina financeira americana deveria ser administrada por algumas das melhores pessoas. Pessoas como ele e seus amigos. a verdade é que Morgan enxergava esse resgate aos bancos como uma oportunidade de tornar isso uma realidade. Aquela crise abalou a confiança das pessoas no sistema financeiro. Isso levou a uma investigação do sistema europeu liderada por um homem chamado Nelson Aldrich, que tinha laços íntimos com cartéis bancários e a família Rockefeller. Após a expedição, Aldrich embarca em um trem com outros 6 indivíduos. Essa viagem era tão secreta que ele instruiu todos a irem vestidos como caçadores de patos, além de terem de usar codinomes. O destino era uma ilha privada na costa da Geórgia, cujos donos eram, adivinha, JP Morgan e os Rockefeller. Em segredo, isolados do mundo, o que estava sendo arquitetado era a criação de um novo sistema, a Reserva Federal Americana, mais conhecido como Fed. Essa era a jogada. Antes da criação do Fed, a impressão de moeda era dividida entre diferentes bancos. Mas agora, todo o sistema era centralizado em uma única entidade, controlada pelos mesmos homens que participaram da reunião secreta na Ilha Jekyll. Essa centralização de poder sobre a emissão de moeda gerou uma série de consequências. A expansão monetária financiou guerras, alimentou bolhas econômicas e culminou na Grande Depressão de 1929. Mas isso não era nem o começo. Algo muito pior estava por vir. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currency. Estamos em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial. Representantes de 44 países se reúnem em Bretton Woods para traçar os rumos da economia global. O resultado? O Acordo de Bretton Woods, um sistema que estabelecia que todas as moedas agora seriam lastreadas ao dólar americano, que por sua vez seria lastreado em ouro. Money is a medium of exchange, and the way it has evolved is that it's always something of intrinsic value until the modern age, when the politicians say, well, we don't need anything of intrinsic value anymore. Governments have a right to declare something of no value to be money, and you must accept it. That's really the problem, and it's still the problem today. Veja bem, o ouro continuava sendo o ativo de real valor, escasso, divisível e durável. Mas, pouco a pouco, os pedaços de papel que deveriam servir como meros intermediários foram ganhando protagonismo e sendo tratados como se tivessem valor próprio. O Acordo de Bretton Woods consolidou o dólar como uma reserva de valor global. O objetivo dos países passou a ser acumular dólar, enquanto os Estados Unidos acumulavam uma reserva inimaginável de ouro. É aí que está o grande problema. Porque o mundo aceitava dólares como se fosse ouro. Ah, virou um novo ouro. E os Estados Unidos poderiam imprimir dólares. Através do Fed, os Estados Unidos tinham um superpoder, o de imprimir dinheiro livremente. E foi isso que eles fizeram. Com o financiamento de diversas guerras, programas sociais e expansões militares, ficou claro que os Estados Unidos estavam imprimindo muito mais dinheiro do que o que tinham em reservas de ouro. Pouco a pouco, o mundo começou a perceber que algo não estava certo. Foi então que começou uma espécie de corrida bancária governamental. Os países começaram a exigir a conversão de seus dólares em ouro. O sistema estava ficando insustentável. E o governo americano sabia que se não tomasse medidas drásticas, iria colapsar. Então, chegou o momento. 15 de agosto de 1971. O dia em que o mundo seria condenado a uma era de dívida, controle e miséria. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets
except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.